o peso que não era seu para carregar. A manhã tinha chegado com aquele silêncio espesso, como se o ar estivesse carregado de algo invisível. Clara olhava pela janela, os dedos apertando a xícara de chá já frio. O coração batia descompassado, como se cada pensamento fosse um martelo contra as costelas. E se tudo desse errado? A pergunta ecoava, teimosa, há semanas. Contas, prazos, a saúde da mãe, o futuro incerto, tudo se amontoava como uma parede sem portas. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Não era a primeira vez que a ansiedade a engolia assim. Mas dessa vez, algo dentro dela sussurrou, não foi para ser assim. Clara pegou a Bíblia sobre a mesa, suas páginas desgastadas pelo tempo e pelas lágrimas. Abriu ao acaso, mas não era o acaso quem guiava seus dedos. Era uma voz quietinha, persistente, como a brisa que balança as folhas sem quebrá-las. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. As palavras saltaram da página. Lançando. Não segurar, não remoer, não carregar sozinha. Era um convite ou melhor, uma ordem amorosa. Ela imaginou Deus estendendo as mãos, grandes o suficiente para sustentar até os medos que não tinha palavras para nomear. 2. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Clara sorriu amargo. Como não se ansiar? Mas então lembrou, não era sobre ignorar o peso, mas sobre trocá-lo. Trocar a agonia solitária por uma conversa. Trocar o onisciam pelo obrigada por já estar aqui. 3. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Jesus não disse tragam suas soluções. Disse tragam vocês. O cansaço, a opressão, a mente exausta, tudo isso tinha permissão para ser depositado aos seus pés, como um fardo que nunca foi dela para carregar. 4. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. A ansiedade mentia. Dizia que ela era frágil, que não daria conta. Mas ali estava a verdade nua, o espírito dentro dela não era de pânico, mas de poder. Não de desespero, mas de amor. Não de caos, mas de moderação, uma calma que vinha de fora, não de dentro. 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Clara riu baixo. Quantas noites tinha passado tentando resolver tudo com a própria mente, como se seus pensamentos fossem deuses. Mas a sabedoria não morava nos seus cálculos, e sim na mão que segurara dela no escuro. 6. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Não era uma paz que fazia sentido. Era uma paz que vencia o sentido. Como o mar que acalma depois da tempestade, não porque as ondas entendem a razão, mas porque alguém maior que as ondas disse basta. 7. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei temor? Salmo 27:1. Medo não era ausência de perigo, mas a certeza de que, mesmo no perigo, ela não estava sozinha. A luz não apagava as sombras, mas tornava-as incapazes de vencê-la. 8. Deita sobre o Senhor a tua ansiedade e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmo 55:22. Deita. Como quem joga um cobertor pesado sobre os ombros de Deus e confia que Ele não vai deixar cair. Não era sobre ter todas as respostas, mas sobre saber que aquele que as tinha não a abandonaria. 9. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Deus não prometeu um caminho sem pedras, mas prometeu ser a mão que a ergueria se tropeçasse. Não um futuro sem incertezas, mas uma presença certa em cada uma delas. 10. O Senhor é quem vai adiante de ti e Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Deuteronômio 31:8. Clara fechou a Bíblia, mas as palavras continuavam queimando dentro dela. Não eram fórmulas mágicas. Eram âncoras.
Não apagavam a ansiedade como um botão, mas a desmontavam, pedra por pedra, até que só restasse o que sempre esteve lá, um Deus que não dorme, não se esquece, não se cansada de amar. Ela se levantou, enxugou as lágrimas que nem tinha percebido cair, e abriu a cortina. O sol entrava agora, quente e generoso, como se o céu também soubesse que a luz vence, sempre vence quando a deixamos entrar. Clara respirou fundo, deixando que o calor do sol aquecesse seu rosto enquanto os dedos ainda tremiam levemente ao segurar a página amarelada da Bíblia. Do lado de fora, a vida seguia seu ritmo, o barulho dos passos apressados na calçada, o canto distante de um vendedor ambulante, o cheiro de pão fresco que escapava da padaria da esquina. Tudo tão comum, tão cotidiano, e ainda assim, agora, carregado de um peso novo. Como se o mundo inteiro soubesse que algo nela havia se mexido, mesmo que ninguém mais pudesse ver. Ela caminhou até a pia, encheu um copo de água e bebeu devagar, sentindo o líquido frio acalmar a ardência na garganta. No reflexo embaçado da janela, viu seu próprio rosto, olhos inchados, cabelos desalinhados, mas algo mais, uma firmeza que não estava ali na noite anterior. Não era a ausência do medo. Era a certeza de que, mesmo com ele, ela não estava sozinha. O telefone vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de Mateus: já saí do hospital. Passo aí antes de ir para casa? Clara sorriu sem querer. Ele sempre aparecia nos momentos em que ela mais precisava de um lembrete de que a graça também vinha através de pessoas. Pessoas imperfeitas, como ela, como ele, mas que escolhiam ficar. Ela respondeu, trouxe café, e antes mesmo de enviar, já ouvia o som da chave girando na fechadura. A porta se abriu, e lá estava ele, com os olhos cansados de plantão, mas o sorriso fácil, segurando 2 xícaras de papel e um saquinho com pães de queijo. Desculpa a invasão, disse, entregando-lhe o café. Mas você demora muito para responder. E você não sabe esperar, retrucou ela, aceitando a xícara e sentindo o aroma familiar do café preto, forte, do jeito que gostava. Mateus se sentou à mesa, observando-a com um olhar que misturava preocupação e algo mais profundo, algo que eles ainda não tinham coragem de nomear. Como você está? Perguntou, finalmente. Clara segurou a xícara com as 2 mãos, como se pudesse extrair força daquele calor. Pensou em mentir, em dizer que estava bem, que era só cansaço. Mas as palavras de Deuteronômio ainda ardiam nela, e, pela primeira vez em muito tempo, não teve medo de ser sincera. Assustada, admitiu. Mas não só por isso. Também, e esperançosa. Como se algo estivesse prestes a mudar. Mateus não riu, não minimizou. Apenas assentiu, como se entendesse que algumas verdades não precisavam de respostas, apenas de espaço para respirar. Mudança assusta, disse, depois de um tempo. Mas você não está sozinha nisso. Ela saboreou o café, deixando o silêncio se estender entre eles, confortável. Do lado de fora, uma criança riu alto, e o som trouxe uma leveza inesperada. Clara olhou para a Bíblia aberta sobre a mesa, para as palavras que haviam a segurar durante a madrugada. Acho que estou aprendendo a confiar, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Não no sentido de que tudo vai dar certo, mas de que, mesmo quando não der, ainda vai valer a pena. Mateus estendeu a mão sobre a mesa, e ela a segurou sem hesitar. Os dedos dele eram quentes, firmes, como um eco da promessa que ela havia lido naquela manhã. Isso é coragem, disse ele, baixinho. Clara sorriu, sentindo que, naquele exato momento, o medo e a fé podiam coexistir. Não porque um havia vencido o outro, mas porque, juntos, eles a levavam adiante. E isso, por si só, já era uma vitória. O café esquentava na chaleira sobre o fogão, seu aroma misturando-se ao cheiro de terra molhada que entrava pela janela entreaberta. Clara soltou a mão de Mateus apenas para servir 2 xícaras, o líquido escuro tremendo levemente ao ser derramado. Ele observou seus movimentos, a maneira como os dedos dela se detinham por um instante na borda da porcelana, como se buscassem firmeza em algo tão frágil. Você sempre foi assim? Perguntou ele, aceitando a xícara que ela lhe estendia. Tão, disposta a encontrar sentido até no que parece sem saída? Ela soprou o vapor antes de responder, os olhos perdidos na superfície escura do café. Não. Aprendi. Um suspiro escapou, quase imperceptível. A gente acha que a fé é uma armadura, algo que nos protege de tudo. Mas não é.
É mais como, procurou as palavras, como uma semente. Você a enterra no escuro, rega com o que tem, e às vezes demora tanto para nascer que você quase desiste. Mas aí, de repente, um broto furioso rompe a terra, e você entende que o milagre não estava em evitar a dor, mas em sobreviver a ela. Mateus não respondeu de imediato. Em vez disso, levou a xícara aos lábios, bebendo devagar, como se o sabor do café pudesse reter o peso daquilo que ela acabará de dizer. Do lado de fora, a criança voltou a rir, e dessa vez o som veio acompanhado do barulho de pés correndo sobre a terra batida. Alguém gritou algo ininteligível, seguido por mais risadas. Eles não sabem, murmurou ele, finalmente. Que o mundo pode ser tão cruel quanto bonito. Clara baixou os olhos para a Bíblia, ainda aberta em Salmos. As páginas, amareladas pelo tempo, tremularam sob uma brisa que entrou pela janela. Talvez seja melhor assim. Passou os dedos sobre os versos, como se pudesse extrair deles um conforto tangível. A gente perde tanta coisa quando cresce. A capacidade de rir sem motivo, de acreditar que tudo é possível, fez uma pausa. Mas ganha outras. Como saber que, mesmo quando tudo desaba, ainda há algo que segura a gente? Não sei explicar o que é. Talvez seja Deus. Talvez seja só a teimosia de continuar respirando. Ele ri baixinho, um som rouco que parecia vir de um lugar profundo. Você é incrível, Clara. Ela ergueu os olhos, surpresa, e viu algo em seu olhar que não estava lá antes, uma mistura de admiração e algo mais, algo que a fez corar sem querer. Não sou não, retrucou, brincando com a colher sobre a mesa. Só estou tentando não afundar. Mateus inclinou-se para a frente, o cotovelo apoiado na madeira gastas da mesa, e por um instante Clara pensou que ele fosse dizer algo mais. Mas então o relógio da parede bateu, ecoando pela pequena cozinha como um lembrete. Ele se endireitou, olhando para a hora. Preciso ir, disse, embora não fizesse menção de se levantar. Mas antes, hesitou, como se pesasse cada palavra. Você acha que a gente poderia, não sei, fazer isso mais vezes? Só conversar. Ou não conversar. Ficar assim, quietos, sem precisar encher os silêncios. O coração de Clara bateu mais rápido. Ela conhecia aquele medo ou de querer algo tanto que a própria possibilidade de tê-lo se tornava aterrorizante. Acho que sim, respondeu, a voz mais firme do que ela se sentia. Desde que você prometa não sumir quando as coisas ficarem difíceis. Ele sorriu, e era um sorriso diferente dos outros, menos forçado, menos carregado das sombras que costumavam pairar sobre ele. Prometo. E então, como se não pudesse resistir, estendeu a mão novamente. Dessa vez, quando os dedos dele se encontraram, não foi apenas um gesto de conforto. Foi uma promessa. Uma trégua. Um começo. Do lado de fora, a chuva começou a cair, suave a princípio, depois mais forte, batendo no telhado de zinco como milhões de dedos impacientes. Clara fechou os olhos por um segundo, ouvindo o som, sentindo a mão de Mateus em sua própria, e soube que, naquele exato momento, não precisava de mais nada. Não de respostas, não de certezas, não de um futuro mapeado com precisão. Bastava aquilo, a chuva, o café quase frio, e a quietude de dois corações aprendendo, finalmente, a não ter pressa. A chuva persistiu pela tarde, transformando as ruas em espelhos turvos onde as luzes dos postes se fragmentavam em manchas douradas. Clara e Mateus permaneceram na cozinha, agora iluminada apenas pela chama trêmula de uma vela que ela acendera sem pensar, como se o mundo lá fora tivesse se dissolvido em um borrão de cinza e água. O café esfriara de vez, abandonado sobre a mesa, mas nenhum dos dois pareceu notar. Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio, não com palavras, mas com um gesto, levantou-se, ainda segurando a mão dela, e puxou-a suavemente para perto da janela. A vidraça estava embaçada pelo vapor quente que subia das xícaras esquecidas, e Mateus passou os dedos sobre o vidro, traçando um círculo transparente no meio da névoa. Do outro lado, a cidade se desmanchava em contornos difusos, os telhados escuros, as árvores balançando como sombras de um teatro de marionetes, e, lá no fundo, o rio inchado, engolindo as margens com uma fome antiga. Lembra da primeira vez que choveu assim depois que você voltou? Perguntou ele, a voz tão baixa que Clara precisou inclinar-se um pouco para ouvir. Você estava na varanda. Ela sorriu sem querer. Lembrava.
Havia sido um daqueles dias em que o ar cheirava a terra molhada e nostalgia, e ela, teimosa, tentará se convencer de que não estava esperando por nada, nem por ninguém. O livro, um volume de poemas com as páginas amareladas, caíra no chão quando ele apareceu no portão, encharcado, com a camisa colada ao corpo como uma segunda pele. Não dissera nada, apenas estendera a mão com um guardanapo de papel amassado onde envolvera 2 pães de queijo ainda quentes, comprados na padaria da esquina. Para você não morrer de fome enquanto finge que não me vê, dissera, e ela, em vez de responder, pegara um dos pães e mordera com uma raiva que escondia algo muito parecido com alívio. Você sempre soube como me irritar, murmurou Clara, agora, encostando a testa no ombro dele. O cheiro de chuva e sabão barato, aquele mesmo que ele usava há anos, invadiu suas narinas, trazendo de volta fragmentos de um passado que doía menos do que ela imaginava. Mateus riu, um som rouco que vibrou contra a pele dela. E você sempre soube como fazer isso parecer um elogio. A vela na mesa chiou, a chama dançando como se estivesse prestes a se apagar. Clara soltou a mão dele só para pegar um cobertor jogado no sofá, enrolando-os os dois numa bolha de lã grossa enquanto a temperatura caía junto com a noite. Eles ficaram assim por um tempo indeterminado, observando a chuva, os corpos levemente encostados, os silêncios preenchidos pelo som da água escorrendo pelas calhas e pelo ocasional rangido da casa, velha e cheia de segredos. Foi Clara quem falou primeiro, desta vez. A gente deveria ter feito isso antes. O quê? Ele perguntou, mesmo sabendo. Ficar quieto. Só existir, sem tentar consertar nada. Mateus demorou a responder. Quando fez, suas palavras foram cuidadosas, como quem manuseia um objeto frágil. A gente sempre esteve quebrado, Clara. Não é uma coisa que se conserta. É uma coisa que se carrega. Ela fechou os olhos. Sabia que ele estava certo, mas, pela primeira vez em muito tempo, a ideia de carregar algo mesmo que fosse uma cicatriz não lhe parecia um fardo. Era apenas parte daquilo, da chuva, do cobertor, do modo como a respiração dele se sincronizava com a sua quando o mundo lá fora se reduzia a um borrão de luz e água. A noite se estendeu, e eles permitiram que ela os levasse. Não houve mais promessas, nem explicações, nem a necessidade de nomear o que quer que estivesse acontecendo entre eles. Bastava. Como a chuva. Como o silêncio. Como a quietude de 2 corações que, depois de tanto correr, finalmente haviam aprendido a parar. A manhã chegou devagar, filtrando-se pelas frestas da janela em fios de luz pálida que se emaranhavam nos lençóis ainda úmidos. Clara acordou primeiro, com a sensação de que algo havia se deslocado dentro dela, como uma peça que finalmente encaixara depois de anos fora do lugar. Ao seu lado, Daniel ainda dormia, o rosto relaxado de um modo que ela raramente via sem as rugas de preocupação entre as sobrancelhas, sem o peso invisível que sempre parecia curvar seus ombros. Ela se levantou sem fazer barulho, enrolou-se no cobertor que cheirava a chuva e café velho, e foi até a janela. A rua lá embaixo brilhava, lavada pela tempestade da noite. As poças refletiam o céu rasgado de nuvens, como se o mundo tivesse sido reiniciado. Clara apoiou a testa no vidro frio e sentiu o vapor de sua respiração embaçar a superfície. Por um instante, imaginou que poderia apagar tudo aquilo com um gesto, os erros, as escolhas equivocadas, os anos gastos se convencendo de que estava bem sozinha. Mas não era mais sobre apagar. Era sobre ver através da névoa. Daniel se mexeu na cama, e o som do lençol arrastando no colchão a fez se virar. Ele estava sentado agora, os cabelos despenteados, os olhos ainda sonolentos, mas já com aquele brilho atento que ela conhecia tão bem. Você sempre acorda assim? Ele perguntou, a voz rouca de sono. Como se estivesse prestes a fugir. Clara sorriu, não porque a pergunta fosse engraçada, mas porque era verdade. E, pela primeira vez, não sentiu necessidade de negar. Talvez eu só não soubesse para onde correr, respondeu, voltando para a cama. Sentou-se ao seu lado, perto o suficiente para que seus joelhos se tocassem, mas sem pressa. Até agora. Daniel não disse nada. Em vez disso, esticou a mão e tocou levemente o pulso dela, onde a pele era fina e azulada, como se quisesse confirmar que ela estava ali, que aquilo não era mais um daqueles sonhos que se desmanchavam ao acordar. Clara deixou que ele mantivesse o contato, sentindo o calor dos dedos dele se espalhar pelo braço, subindo como uma maré lenta. A gente não precisa decidir nada hoje, murmurou ele, finalmente. Nem amanhã.
Ela assentiu. Sabia que ele estava certo, mas também sabia que algumas coisas não precisavam ser decididas. Elas simplesmente aconteciam como a chuva que caía sem aviso, como o modo como o corpo dela se inclinava para o dele sem que ela precisasse pensar nisso. Foram se vestindo em silêncio, trocando olhares furtivos enquanto abotoavam camisas, calçavam sapatos. Era um ritual estranhamente íntimo, aquele de se preparar para enfrentar o mundo lá fora depois de terem se permitido, por algumas horas, esquecer que ele existia. Quando estiveram prontos, Daniel pegou as chaves sobre a cômoda e hesitou por um segundo, como se não soubesse direito o que fazer a seguir. Você quer café? Perguntou, por fim. Clara riu baixinho. Era tão simples, tão doméstico, que doía um pouco. Sim, respondeu. Mas só se for daquele jeito que você faz. Queimado e forte demais. Ele sorriu, e foi isso, um acordo tácito, um começo que não precisava de nomes. Saíram juntos, a porta se fechando atrás deles com um clique suave. Do lado de fora, o ar cheirava a terra molhada e algo mais uma promessa que não era promessa, apenas a certeza de que, daquele dia em diante, a chuva não seria mais algo que caía sobre eles. Seria algo que compartilhavam. Os dias que se seguiram foram feitos daqueles pequenos gestos que, somados, tecem uma vida. Daniel passou a deixar uma xícara extra na mesa pela manhã, mesmo quando Clara saía cedo para o ateliê. Ela, por sua vez, começou a guardar os jornais dominicais para ele, sabendo que gostava de ler as notícias com calma, entre um gole e outro do café queimado que ambos agora dividiam. Não houve declarações solenes nem juramentos. Apenas a quietude de quem já sabe que algumas coisas não precisam de palavras para serem verdadeiras. As chuvas de verão chegavam e os encontravam, às vezes, sentados na varanda, ela com os pés descalços sobre o banco, ele folheando um livro que nunca terminava. Outras vezes, era o silêncio da cozinha às 3 da madrugada, quando um acordava e encontrava o outro já ali, como se tivessem combinado sem dizer. Os fantasmas do passado ou os medos de Daniel, as cicatrizes de Clara não desapareceram. Mas perderam a força, diluídos na rotina de quem aprende a carregar o peso juntos. Até o apartamento, antes um espaço dividido por paredes invisíveis, ganhou nova forma. As prateleiras agora exibiam cerâmicas dela ao lado dos discos velhos dele, o sofá, antes impecável, passava semanas coberto por um chale que Clara deixava cair sem cerimônia. Anos depois, em uma tarde qualquer, um vizinho novo os veria pela janela e pensaria, distraidamente, que eram casados havia décadas. E não estaria errado, embora nenhum papel o comprovasse. Porque algumas coisas se tornam definitivas não por assinaturas, mas pelo modo como o tempo as vai polindo até que um dia, sem aviso, você olha para trás e percebe que a vida, afinal, foi se costurando com fios tão finos que nem sequer doeu.